Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo eu vou resolver com vocês mais uma leva de questões que caíram no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Para ser mais específico, nesse vídeo eu vou resolver com vocês as questões de Física Moderna que foram cobradas na primeira aplicação de 2021. Antes de resolver as questões, fica aqui o adendo. Se você está se preparando para o Exame Unificado e gostaria de ter acesso a um punhado de informações para poder melhorar o seu estudo, te convido a acessar o site do canal, na aba do Exame Unificado, myfisica.com.br/EUF. Lá você encontra um punhado de coisas, como, por exemplo, todas as provas antigas do Exame Unificado, as resoluções das últimas edições que eu fiz e coloquei publicamente aqui no canal, alguns vídeos com materiais te dando um direcionamento de estudo, com a proporção dos assuntos que caem e também, claro, lá você vai encontrar informações a respeito do preparatório, do curso preparatório para o Exame Unificado aqui do canal iFísica. Ok? Mas, bom, sem mais enrolações, vamos começar então aqui a nossa resolução, começando pela primeira questão. Uma bomba de energia de repouso é zero, explode e se fragmenta em 3 partes iguais. Os momentos dos fragmentos ejetados são, em módulo, todos iguais a P. Depois de algum tempo, os fragmentos perdem energia cinética e param. Qual é a energia de repouso total dos fragmentos? Suponha que a explosão seja totalmente devida à conversão de energia de repouso em energia cinética. Então, vamos lá, que é uma típica questão de conservação de energia mesmo, ok? Então, o que a gente vai ter aqui, a energia inicial, que era só a energia de repouso, vai se transformar na energia final. Como nós estamos em um contexto relativístico, a gente sabe que a energia de um sistema é dada pelo quê? Pela raiz de PC ao quadrado mais MC quadrado ao quadrado. Ok? Levando em conta que o nosso sistema ele divide em 3 partes iguais, todos eles com o mesmo momento P, essa energia final daqui vai ser a soma de uma das energias desses 3 segmentos, que vão ser todas iguais, porque são 3 partes iguais com o mesmo momento, ok? Mesmo módulo de momento. Consequentemente, se esse cara daqui corresponde à energia de um desses fragmentos, supondo isso, porque cada um dos fragmentos vai ter momento P, então esse cara daqui vai ser igual a 3 raiz de PC ao quadrado mais MC quadrado ao quadrado. Passando esse 3 para dentro aqui da raiz e para dentro desses ao quadrado daqui, a gente vai ter um raiz de 3PC quadrado e aqui um 3MC quadrado ao quadrado. Ok? Agora, vamos lá. O que é 3MC quadrado? 3MC quadrado é a energia de repouso final do nosso sistema, ok? Você vai colocar aqui um E0F, ok? Por quê? Porque cada um dos constituintes são iguais, então cada um deles tem a mesma massa, então aqui a gente tem a energia de repouso contida em 3 massas M, ok? E aí no caso, levando aqui ao quadrado, ambos os lados, a gente vai ter E0 ao quadrado é igual a 3PC ao quadrado, mais a nossa energia de repouso final ao quadrado, passando para o outro lado e tirando a raiz, nós chegamos então, na nossa resposta, à energia de repouso total desses nossos 3 fragmentos. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, letra A é a nossa resposta e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa segunda questão. Sabe-se que um certo elemento radioativo de massa molar Ma decai apenas por decaimento alfa. Uma amostra pura desse elemento com massa m emite R partículas alfa por unidade de tempo. Sendo Na a constante de Avogadro, qual é a vida média desse elemento? Vamos lá, toda vez que a gente tem um contexto de decaimento, a gente sabe que a massa em função do tempo, de uma certa amostra, ela vai ser um M0 exponencial de menos T sobre tal, em que esse tal é exatamente a vida média do material, que é o tempo que tem que passar para que a massa passe a ser a massa inicial dividido por E. Ok? Se fosse meia vida, seria, no caso, esse cara daqui seria o tempo de meia vida se a gente escrevesse essa relação em termos de uma potência 2. Ok? Que seria o tempo que tem que passar para que a amostra reduza pela metade a sua massa. No caso, já estou resolvendo essa questão partindo da solução de que a massa ela vai decaindo exponencialmente. Isso é um resultado típico de decaimento. Porque a taxa com que a emissão acontece depende da massa. E a taxa com que radiação alfa, aqui no caso é emitida, é exatamente a taxa com que está perdendo massa o sistema. Então a variação da massa, a taxa com que a massa varia, depende da própria massa.
que é uma relação exponencial, né? Você tem que saber isso, exatamente para você não ter que montar a equação diferencial, modelar um decaimento, né? Enfim, a gente está falando de exame unificado, você tem que ser, né, bem objetivo e bem estratégico, ok? Então, alguns resultados você já tem que antecipar, você já tem que ter eles, né, em mãos. E aí, no caso, né, o resultado aqui em mãos nesse problema é o caráter exponencial do decaimento. Mas, beleza, né, tendo essa expressão daqui em mãos, que eu vou inclusive mudar a anotação, né, eu vou colocar aqui um M, eu vou colocar aqui um MF, né, só porque a questão passou um dado aqui, né, no caso de taxa de emissão de partículas, quando a massa é M e não M0, né? Então vamos deixar aqui com M para a gente poder usar isso como referência. A questão falou que essa amostra daqui emite R partículas alfa por unidade de tempo. Levando em conta que uma partícula alfa carrega prótons, toda vez que algum átomo qualquer emite uma partícula alfa, aquele átomo deixa de ser aquele átomo que ele era no início. O que significa? Se a gente está avaliando aqui, né, a vida média desse elemento, toda vez que uma partícula alfa é emitida, um dos átomos daquele elemento deixa de ser aquele elemento. Logo, se essa amostra está emitindo R partículas alfa por unidade de tempo, R também é a taxa com que átomos daquela amostra deixam de ser átomos daquela amostra. Ok? Consequentemente, a quantidade de átomos daquela amostra que está, né, reduzindo com o passar do tempo é a uma taxa R átomos, né, por unidade de tempo. Okay? Levando em conta, né, que a gente está trabalhando com massa, a gente consegue, a partir desse cara, né, e dos dados do problema, falar qual que é a taxa com que a massa está reduzindo do sistema. Pelo seguinte, se esse R daqui é a taxa com que a quantidade de átomos da nossa amostra reduz por unidade de tempo, se eu pego esse cara e eu divido pelo número de Avogadro, que corresponde ao número de partículas por mol, esse cara daqui vai me passar uma taxa com que a quantidade de mols da nossa amostra reduz por unidade de tempo. Okay? Então esse cara daqui vai ser alguma coisa do tipo mols por unidade de tempo. Então ele é uma taxa molar, no caso. Okay? Levando em conta que esse cara daqui, né, vai falar pra gente então quantos mols da nossa amostra, né, quantos mols vão deixando, né, de serem átomos daquela nossa amostra. Se eu pego esse cara e eu multiplico pela massa molar, a massa molar me fala para cada mol qual que vai ser a massa daquela substância. Logo, esse cara daqui vai me falar o quê? Vai me falar qual que é a taxa por unidade de tempo com que a massa desse nosso sistema está reduzindo. Ok? Então, esse cara daqui é a nossa taxa de redução da massa. Agora, a taxa de redução da massa é o quê? É a mesma coisa que dm dt. No caso aqui, né, da massa final. É porque, dado que a gente tem uma massa mf, qual que é a taxa com que ele está reduzindo? Com o passar do tempo, por definição é derivada. Ok? Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos m exponencial de menos t sobre tal. Agora vamos lá. Esse cara daqui é válido em qual momento? No momento que a massa do nosso sistema é m. Quando que a nossa massa é m? Ela é m quando t é igual a 0. Porque quando t é igual a 0, essa exponencial é igual a 1, vai ficar a massa final igual a m. Ok? Então, quando a gente pega essa expressão e coloca t igual a 0, a gente tem que a taxa, né, com que partículas estão sendo emitidas, que é exatamente esse cara daqui, tem que corresponder em módulo a essa expressão. Ou seja, a gente tem que m sobre tal, exponencial de 0, que é 1, tem que ser igual a r, ma, sobre na. Uma questão muito mais de lógica do que de fato algum tipo de conteúdo mesmo, né? E no caso, né, aqui eu não coloquei o sinal de menos, por quê? Porque ele só fala que a massa está reduzindo, mas isso a gente já sabe. Ok? Bom, a questão está perguntando qual que é a vida média. Ok? A vida média vai ser o quê? Vai ser na dividido por rma. Tá aqui a nossa vida média. Se a gente der uma olhada nas alternativas, olha só, letra A, mna sobre rma. E, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa terceira questão. Uma molécula diatômica é composta por duas partículas pontuais idênticas de massa m, separadas por uma distância d. Suponha que a molécula está inicialmente em repouso em seu estado fundamental. Qual é a energia rotacional da molécula após absorver um fóton de frequência f, supondo que o momento angular é conservado no processo? A constante de Planck é h com h barra sendo igual a h sobre 2π, e C a velocidade da luz no vácuo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos modelar o nosso problema. Molécula diatômica, duas massas m separadas por uma distância d, ok? Centro de massa delas está exatamente aqui no centro. Falou energia, né? Necessariamente a gente vai ter que pensar no momento de inércia, ok? A gente tem então aqui uma massa 2m
a uma distância d sobre 2, fazendo um movimento de rotação, de forma que o nosso momento de inércia vai ser massa, que está a uma distância d sobre 2, né? E aí a gente tem que levar ao quadrado, né, pela formulinha mesmo, né, do momento de inércia. Né? Bom, esse cara daqui então vai dar md quadrado sobre 2. Esse é o nosso momento de inércia. A partir disso, vamos lá, a questão fala pra gente que a nossa molécula está inicialmente em repouso no seu estado fundamental. Então, né, o momento angular inicial é igual a 0, o que implica na energia inicial da nossa molécula ser igual a 0 mesmo. Ok? Até que ela vai começar a rotacionar, porque ela vai absorver um fóton de frequência F. Ok? E, no caso, né, a questão está perguntando, então, qual vai ser a energia, supondo que o momento angular é conservado no processo. Ok? Bom, da onde é que vem o momento angular do sistema, né, já que ele vai começar a rotacionar? Ele vem do fóton, que a gente tem que lembrar. O fóton é uma partícula que tem um momento angular igual a 1. Consequentemente, vamos lá, a energia do nosso sistema, ela vai ser o quê? Ela vai ser L quadrado sobre 2I, né? Claro que é a energia rotacional, ok? Sendo que esse L quadrado vai ser o L quadrado do fóton. Por quê? Porque antes não tinha um momento angular, passa a ter um momento angular do fóton, que foi absorvido, ok? Logo, o momento angular, né, é exatamente do fóton, que vai ser o quê? Vai ser J, que multiplica J mais 1 H barra ao quadrado, com J igual a 1, que é o momento angular do fóton. Ok? Isso daqui dividido por 2 vezes momento de inércia, que vai cortar ali o 2, vai ficar um md quadrado. Esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar 2h barra ao quadrado sobre md quadrado. Como esse daqui é a energia após a absorção do fóton, temos aqui a nossa resposta. Se a gente der uma olhada nas alternativas, olha só, letra A, 2h barra ao quadrado sobre md quadrado. E, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quarta questão. O gráfico mostra a energia E medida em relação à energia da molécula dissociada de uma determinada molécula como função do número N de elétrons nela contida. A respeito dessa molécula, considere as afirmações abaixo. Então, vamos lá, né? E depois assinale a alternativa correta. Então, vamos ler cada uma delas a partir desse gráfico fornecido, né, da energia em relação ao número de elétrons contido nela, e vamos ver quais que estão corretas. Então, primeira afirmação, o estado fundamental da molécula tem 49 elétrons. Vamos lá, qual que é a definição do estado fundamental? O estado fundamental é o estado de menor energia. O estado de menor energia está aqui, ó, é relativo a essa medição, né, esse dado aqui no caso. Então, esse dado aqui, ó, reparem, está exatamente no 49. Então, tá ok. Ok? Bom, vamos lá. Segunda afirmação, o estado fundamental tem 45 elétrons? Não. Terceira, o estado fundamental tem 55? Também não. E quarto, o estado fundamental da molécula é degenerado, possuindo de 45 a 55? Não, porque percebam, não é degenerado, ok? Só tem esse estado, né? Só tem essa configuração daqui com essa energia que é a menor. Logo, é não degenerado. Então, a única afirmação que está correta é a primeira afirmação e, portanto, nossa resposta é letra A. Então, temos aqui mais uma questão resolvida, né? Vamos então para a nossa quinta questão. O planeta B se encontra a uma distância de 20 anos-luz da Terra. Se uma espaçonave demora 20 anos em seu próprio referencial para ir da Terra até o planeta B, né, o planeta B com velocidade constante, qual é a velocidade da espaçonave em relação à Terra? Bom, como está pedindo essa velocidade em relação à Terra, vamos calcular tudo no referencial da Terra. Então, né, vamos lá, o planeta B se encontra a uma distância, né, enfim, então, ó, aqui está a Terra e aqui está o planeta B. Então, nós temos uma distância, aqui não é só escrever os dados para poder deixar claro o problema. Então, temos aqui 20 anos-luz, ok? Então, 20 anos-luz. Opa! Beleza. Se uma espaçonave demora 20 anos no seu próprio referencial, ok? Ou seja, o tempo aqui que ela demora marcado no relógio dela são 20 anos, ok? Se é marcado 20 anos no referencial da nave, no referencial da Terra, como é que vai ser o tempo? Para determinar isso, a gente tem que saber quem que marca o intervalo de tempo próprio, se é a nave, né, ou se é a Terra, né, o referencial da nave ou o referencial da Terra. Sabendo quem é o tempo próprio, a gente sabe que o outro tempo vai corresponder a gama vezes o intervalo de tempo próprio. Ok, vamos lá. O tempo próprio é o intervalo marcado pelo referencial de repouso. Né, vamos lá, demora 20 anos para sair da Terra e chegar no planeta B. Quando é que, né, qual que é o início dessa medição de tempo? É na Terra.
Qual que é o final dessa medição? No planeta B. Então perceba, né, que no referencial da Terra, o início e o final são em pontos diferentes. Ora na Terra, ora no planeta B. Em relação a quem está na nave, né, o relógio começa com ele dentro da nave, e quando chegar no planeta B, o relógio que está marcando o intervalo de tempo dentro da nave continua dentro da nave, no mesmo lugar. Logo, durante todo esse movimento, né, o relógio, no referencial da nave, mantém sempre na mesma posição em relação à nave, né, que é o seu referencial. Logo, o intervalo de tempo próprio é o marcado pela nave. Então, né, a gente tem aqui que o intervalo de tempo marcado pela Terra, né, para quem está na Terra vendo a nave andar, vai ser gama vezes 20 anos. Ok? Então, eu vou colocar aqui 20 gama, sendo que essa resposta está em anos. Beleza? E, bom, a partir disso, a questão então está perguntando qual que vai ser a velocidade, né, levando em conta que ela é constante. Bom, velocidade vai ser igual a quê? Distância sobre tempo. 20 anos-luz dividido por 20 gama em anos. Anos-luz é a distância que a luz percorre em um ano, ok? Consequentemente, a gente pode escrever 20 anos-luz como sendo 20 anos vezes a velocidade da luz, ok? Porque velocidade vezes tempo vai dar a distância. Ok? Levando em conta que esse cara daqui está em anos, anos vai cortar com anos, né? Em cima e embaixo, a unidade, de forma, né, que aqui vai ficar C sobre gama. C sobre gama. Gama é uma função da velocidade, então basta a gente escrever, né, o gama em termos da velocidade e isolar o V. Ok? Para fazer isso, é mais prático a gente elevar os dois lados ao quadrado. Por quê? Porque 1 sobre gama ao quadrado vai ser 1 menos V2 sobre C2. Ou seja, V2 é igual a C2 menos V2. 2V2 é igual a C2. V é igual a C sobre raiz de 2. Ok? Tá aqui. Então, a gente dá uma olhada nas alternativas. Olha só, letra A, exatamente a nossa resposta. C raiz de 2 sobre 2, que é basicamente você racionalizar esse resultado, né? Raiz de 2 sobre raiz de 2. Né? Multiplica por 1, pronto. Fica C raiz de 2 sobre 2. Portanto, nossa resposta é letra A e temos aqui mais uma questão resolvida. E vamos então para a nossa sexta questão. Um satélite se afasta da Terra com uma velocidade constante de 0,6 c. Em seu próprio referencial, o satélite emite um sinal de rádio a cada 2 segundos em direção a um observatório na Terra. Qual é o período do sinal medido pelo observatório? Vamos lá, aqui é a questão de efeito Doppler. Ok? Qual que é a formulinha de efeito Doppler? Bom, a formulinha de efeito Doppler, para a frequência pelo menos, né, que vai ser na prática a mesma do período, ok? Porque um é o inverso do outro, né? Mas vamos lá, a da frequência é igual a frequência da fonte, ok? Multiplicado pela raiz de 1 mais ou menos beta sobre 1 menos mais beta. E aí, né, a convenção você vai ser mais menos ou menos mais é baseada em, no caso, né, a fonte está se aproximando ou está se afastando. E vale o adendo, essa expressão não consta no formulário do exame unificado. Então, você tinha que saber, de fato, essa expressão, né, essa formulinha para poder resolver a questão. Ok? Mas, bom, eu nunca lembro qual que é a convenção de aproximação e afastamento. Então, eu vou pela lógica. Vamos lá, um satélite se afasta da Terra. A gente sabe que quando o satélite se afasta, a frequência, ela no caso, ela reduz, porque o comprimento de onda aumenta, ok? Em termos de som, para poder ficar mais fácil, né, a onda ela fica mais grave. Consequentemente, o F, né, aqui, ele tem que ser menor do que o F0. Ok? Ou seja, se a gente fizer aqui um F sobre F0, esse cara daqui ele tem que ser menor do que 1. Ok? Ele tem que ser menor do que 1. Consequentemente, essa raiz daqui ela tem que ser, né, menor do que 1. Bom, para ela ser menor do que 1, evidentemente, a gente tem que ter a convenção aqui de que, né, no caso tem que ser menos em cima e mais embaixo. Lembrando que os sinais são sempre trocados. Ok? Nunca vai ser mais ou menos. Ok? Sempre o inverso do outro. Ok? Ou seja, essa daqui que é a nossa convenção de sinais. Ou seja, o nosso F é igual a F0 vezes esse cara. Ok? Levando em conta que período é inverso da frequência, então aqui vai ficar 1 sobre T e aqui 1 sobre T0. Ou seja, né, a gente pode escrever aqui que T é igual a T0 e aí inverte esse cara daqui. Ok? E aí é só substituir mesmo. Né? Olha só, velocidade constante 0,6c. Então aqui vai ficar 0,6, 0,6. Período, né, que é, no caso, né, o tempo que demora entre dois pulsos, 2 segundos. Ok? Então, esse caso aqui vai ser o quê? 1,6
dividido, então esse cara aqui é 2 vezes raiz de 1,6 sobre 0,4. Esse cara daqui vai dar quanto? Ele vai dar 4. Que no caso, raiz de 4. Raiz de 4 dá 2, ou seja, período vai ser 2 vezes 2, 4 segundos. Está aqui a nossa resposta. Se a gente der uma olhada nas alternativas, olha só, letra A, 4 segundos, e portanto, temos aqui mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa 7ª questão. De acordo com o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, qual é a razão entre os módulos das velocidades do elétron na primeira órbita de Bohr, V1, e na segunda órbita de Bohr, V2? Ou seja, quanto que é V1 sobre V2? Bom, para a gente determinar isso, a gente tem que saber qual que é a dependência de V com o número quântico, no caso principal, do átomo de Bohr, que é o N, o do nível de energia. E aí, no caso, o V1 e o V2 vai ser o V com N igual a 1 ou com N igual a 2. Bom, todas as relações de como as grandezas se relacionam num átomo de Bohr, a gente sempre vai pegar a partir da análise da energia e da força centrípeta. Sempre. Ok? Aí, claro, de um momento angular também. Então, momento angular, NH barra, ok? Quantização de Bohr. Além disso, a gente também sabe que o momento angular pode ser escrito como sendo mv vezes r, que vai ser importante, já que a gente está querendo determinar quanto é que vale a velocidade, porque aqui a gente tem que velocidade é igual a NH barra sobre mr, que já vai ser um dos passos aqui para a gente resolver essa questão, de forma que a gente tem que determinar, por conta disso, qual que vai ser a dependência do raio com o número quântico n, para aí sim a gente conseguir determinar qual que vai ser a velocidade de cada um dos níveis. Mas beleza, essa aqui é a primeira relação. E aí tem as outras duas relações, que são, primeiro, a gente sabe que a força eletrostática vai ser uma força do tipo centrípeta. Então, mv2 sobre r vai ser igual a E ao quadrado sobre 4π ε0 vezes r. Aqui no caso, r é o quadrado, lei de Coulomb. E, além dessas duas relações, também tem a relação da energia mecânica. Mas da energia não vai ser necessário, Na prática, só com essas duas aqui a gente resolve a questão. Pelo seguinte, olha só, a gente tem que substituir, a gente tem que tirar o R daqui e só deixar nessa expressão V, N e constantes, ok? E a gente já consegue fazer isso aqui, a partir dessa expressão. Porque, olha só, divide por R, multiplica por R, no caso, ambos os lados, de forma que o que essa expressão está falando para a gente é que V ao quadrado é igual a uma constante, igual para todo mundo, todos os níveis de energia, dividido por R. Ou seja, esse cara aqui é proporcional a 1 sobre R. Ok? Percebam que essa relação é diferente da relação que vem daqui de cima, de que V é proporcional a 1 sobre R. Ok? Diferente no sentido de que o que acompanha 1 sobre R tem N, que depende do nível de energia. Ok? Aqui não. Essa relação aqui vale para qualquer situação. Para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3 e por aí vai. Ok? E aí, no caso, como que a gente tem que determinar aqui para essa questão? É como o V se relaciona com N, porque o restante, as constantes que vão acompanhar nessa relação são iguais para qualquer nível de energia. O que a gente pode fazer é, olha só, se aqui tem 1 sobre R, a gente pode falar que essa relação aqui fala para a gente que V é proporcional a N sobre R, que é, aqui no caso, proporcional a NV ao quadrado. Ok? E aí, ou seja, V é proporcional a NV quadrado, de forma que, aqui a gente pode colocar, passa dividindo, 1 sobre V é proporcional a N, ou em outras palavras, V é proporcional a 1 sobre N. E essa constante de proporcionalidade é realmente uma constante. Consequentemente, essa questão está pedindo para a gente V1 sobre V2, V1 sobre V2 vai ser igual a N2 sobre N1, que é 2 sobre 1, ou seja, 2. Está aqui a resposta da nossa questão. Se a gente dá uma olhada nas alternativas, olha só, letra A, 2, e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa 8ª e última questão. Em um experimento de efeito fotoelétrico, os elétrons são ejetados de um metal apenas se for iluminado com ondas eletromagnéticas de comprimento de onda menores que 300 nanômetros. Se iluminarmos a mesma superfície metálica com fótons de energia 5 eletronvolts, qual o potencial de corte da corrente fotoelétrica? Ou seja, a menor diferença de potencial capaz de parar os fotoelétrons de maior energia cinética. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a questão falou para a gente que o comprimento de onda de corte é 300 nanômetros. Ou seja, fótons, no caso, ondas eletromagnéticas de 300 nanômetros são aquelas que carregam a mesma energia da função trabalho daquele material, que é a menor energia necessária para poder arrancar elétrons de lá.
ok? Ou seja, né, a partir disso a gente sabe quanto que é a função trabalho. Né? Então, ou seja, função trabalho vai ser igual a HC dividido por lambda de corte, aqui no caso 300 nanômetros, ok? Como está em nanômetro, vamos escrever HC em elétron-volts nanômetros, que vai dar 1.240, ok? Então, elétron-volts nanômetros dividido por 300 nanômetros. Então, né, nanômetro vai com nanômetro, e aqui, né, a gente consegue dar uma aproximada, em vez de 1.240, vamos colocar aqui 1.230, né, para poder ficar mais redondo, ok? Então, né, 0 com 0, aqui vai dar o quê? Vai dar 41, né, no caso 4,1 elétron-volts, né, dividido por 3, 41, com o 0 ainda, 4,1 elétron-volts. Ok? Então, essa daqui é a menor energia necessária para poder arrancar um elétron desse material. Okay? Os elétrons que você só precisar dessa energia para arrancar vão ser aqueles que vão sair com a maior energia cinética, porque são aqueles que estão menos, né, fortemente ligados, estão mais fracamente ligados. Logo, se a gente ilumina nessa superfície com um fóton de energia 5 elétron-volts, a energia cinética máxima que esses caras vão ter, né, que os fotoelétrons vão ter, vai ser no caso a energia fornecida menos o quanto que foi consumido na melhor das hipóteses, ou seja, 4,1. Essa resposta, claro, vai estar em elétron-volts. Esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar 0,9 elétron-volts. E tá aqui, essa é a resposta, né? O que a questão estava perguntando. Né? Enfim, a maior energia cinética. Portanto, nossa resposta é letra A, como mostra aqui, e temos aqui não só mais uma questão resolvida, mas também mais uma prova de física moderna do exame unificado resolvida.